Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu, claro, lindíssima, sou professora Anabela, né? Não pode ter dúvida, né, Anabela? Sem dúvida nisso. E juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo 1. Nesse episódio, as considerações provisórias. Porque, né, a única verdade que nós sabemos é que a verdade é provisória. Vamos iniciar com minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, hoje estão amarrados em rabo de cavalo. Estou com um vestido, olha, dizem que é a animal print, que é chique, né? Eu prefiro no português mesmo, né? Estampa de animal, em tons azul, cinza e preto. Tenho 42 anos, 1,64 m e ao fundo está a plotagem dos estúdios, em tons verdes, branco e cinza. À direita, a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. É claro que a gente vai continuar a nossa série, e agora falta só um episódio, que não é esse, tem mais um episódio. Mas a gente já tá no finalzinho, sabe? Tipo, igual sério, quando assim, olha, a história até aqui. Então, a gente já tá finalizando a temporada. Nesse episódio, vamos tratar sobre o texto das considerações finais. Os elementos metodológicos, vocês terão maiores aprofundamentos, lógico, no percurso formativo de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. Aqui a gente estuda bastante o teor dessa sessão, né, do ponto de vista, claro, da jornada de práticas colaborativas. As considerações provisórias, elas geralmente não recebem esse nome. Na maior parte da literatura, você tem conclusões ou considerações finais, porque é uma etapa de fechamento do processo. É uma etapa em que você encerra uma revisão, um texto, falando de trabalhos acadêmicos, né? Você encerra um processo, você encerra uma etapa. Então, nessa sessão, você vai trazer o quê? Você vai trazer reflexões gerais. Percebam que é diferente da sessão de autoavaliação. Na sessão de autoavaliação, você tece reflexões sobre a sua perspectiva e sobre si mesmo. Autoavalia. Nas considerações, você faz uma análise generalista de pontos positivos e pontos negativos. Também tem esse viés trabalhado nesse texto, mas é um ponto mais generalista, porque você retoma o que estava previsto na introdução. Então, você tem que voltar o texto aos objetivos e dizer se os objetivos foram ou não alcançados. Primeiro ponto. Você trata nas considerações sobre, além de retomar o objetivo e dizer se ele foi alcançado ou não, você também resgata para você fechar o aporte teórico. Então, mas professora, como que eu resgato o aporte teórico? Como é que eu faço? Bom, você faz o quê? Você vai ter as inspirações. Nossa inspiração maior foi o quê? Foi Paulinho. Então, você retoma Paulo Freire e a concepção que foi trabalhada sobre a identidade docente. Então, aqui no final, as considerações, você vai retomar essa temática. Você vai retomar no sentido de torná-la mais próxima, né, e tratar de modo geral como que o trabalho realizado contribuiu para a discussão dessa temática. Então, olha só, falei tudo, a aula pode terminar aqui, tchau, gente. Então, falei tudo exatamente, né? Você retoma o assunto para você fechar a temática dizendo como que o trabalho feito até então contribui para a reflexão da temática, né? Na qual é a temática? Identidade e prática docente. E
alguns autores, especialmente considerando que um texto acadêmico e, para além, um texto científico, ele vai gerar uma publicação. Isso vocês vão ver lá em metodologia. Consulta aí, pesquisa a professora, lê os materiais que vocês vão entender. Então, vai gerar uma publicação. Essa publicação geralmente é apresentada em eventos científicos, como seminários, congressos, etc. E aí você calça a sandália da humildade e você coloca que o que você discutiu até o momento não encerra o debate. Quer dizer, você não. Por isso que é provisório, entendeu? Não acabou. Você está fechando, mas não acabou. Então, você está fechando a discussão, você está fechando o texto, mas a discussão deve continuar. E aí você até dá pistas sobre o que pode vir a ser discutido ou o que mais que a temática pode abordar. Então, são esses elementos. Você retoma o objetivo, você resgata o referencial teórico para fazer o fechamento da temática e você propõe, humildemente, que a discussão não seja finalizada do percurso feito até aqui, para que ela seja ampliada. Então, esses são mais uma tríade. Esses são os 3 pontos que devem ser tratados nas considerações provisórias, tá? Então, vamos ver aqui na nossa tela interativa, falando aí, nela, considerações provisórias, texto reflexivo sobre as contribuições do projeto na sua formação, evidenciando os pontos positivos e aqueles que podem ser melhorados, certo? Então, vamos lá para o nosso site, evidentemente. Então, o que a gente tem aqui? Nosso portfólio digital, nossas páginas na lateral esquerda, a lateral direita, perdão. Então, depois da seção da autoavaliação, eu tenho considerações provisórias ou considerações finais. Particularmente, recomendo que sejam considerações provisórias por entender e seguir a perspectiva de que não são verdades absolutas, tá? Então, você vai colocar aqui o seu título, lembrando que, do ponto de vista da metodologia, você deve observar que o texto segue preferencialmente Arial, aqui como é título, título não, entrada de sessão, então tamanho 14, mas você pode deixar aqui também naquele estilo que a gente vem trabalhando, para que o texto fique no branco. Inserir o quê? Inserir texto. Então, o que a gente faz aqui nas considerações provisórias? Então, considerações provisórias, nós vamos ter pelo menos 3 parágrafos. Os 3 parágrafos, no primeiro momento, eu vou deixar maior só para a gente melhorar a visualização do texto, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente faz? No primeiro momento, a gente resgata o objetivo. Então, o objetivo, você resgata o objetivo e informa o leitor, informa os professores, se este foi ou não alcançado. Certo? No segundo momento do texto, no segundo momento do texto, qual que é a intenção? A intenção, segundo momento do texto, você retoma o referencial teórico. Qual que é o nosso referencial teórico? O base é o Paulinho, Paulinho, que é um fofo, Paulinho. E, claro, outros autores que você conheceu, aí no percurso formativo. E claro, outros autores discutidos. Perfeito? E no último, que não é o último ainda, mas vou colocar, então, não vou colocar no último, vou colocar no terceiro momento. No terceiro momento do texto. No terceiro momento, você
finaliza a etapa, a sessão, né? Finaliza essa etapa. A etapa do percurso, tá? Então, a etapa dos trabalhos, podemos dizer assim, né? Dos trabalhos realizados. Mas, humildemente, é muito importante isso aqui, humildemente, né? Você deixa aberta. Opa, você não, né? Você tá bom demais. Você deixa só. Você deixa aberta. Professora, como é que eu vou deixar aberta a discussão? Vou colocar 3 pontinhos? Não, claro que não. Você vai deixar aberta a discussão como? Você vai deixar aberta a discussão dizendo que é necessário aprofundar ou é importante conhecer outras vertentes, especialmente sobre a formação dos professores, o professor enquanto pesquisador, ou a pesquisa na formação de professores, etc, 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 tá? Também você não vai colocar etc, etc e etc, não. Aqui a gente está fazendo uma generalização. Você deixa aberta a discussão. Então, esses são os 3 momentos das considerações provisórias. Momento do resgate do objetivo, momento de retomada do referencial teórico e o momento de finalização da etapa dos trabalhos realizados, mas deixando aberta a discussão, fazendo o convite, né, para que essas discussões sejam aprofundadas no futuro, tá? Então, as considerações provisórias, elas não são muito complexas. Na verdade, elas são bem tranquilas de se fazer. Né? Seguindo esse roteiro, dificilmente dará ruim. Né? A chance de dar certo é muito grande. Mas é importante registrar o quê? É importante registrar que nas considerações provisórias, o seu texto é um texto que encerra a etapa, tá? Então, tem que deixar claro, é necessário que fique claro que essa etapa foi encerrada. Agora, se houve percalços, aí você, né, também tem que informar. Né? Não foi possível, ou não deu, ou não alcançou. Qual que é o elemento que não pode deixar de existir nas considerações provisórias? Não pode deixar de existir o que de fato aconteceu. Mas se você... o que foi realizado tem que ser mencionado. Se não foi realizado, você também tem que mencionar e dizer por quê. Nem tudo que se planeja se concretiza. Então, isso também é um processo da pesquisa, é um processo da formação. Às vezes você planeja, você não consegue realizar tudo naquele espaço de tempo, naquele período, com aquelas condições. Então, isso também é importante deixar registrado nas considerações provisórias. Até mesmo para informar, né, quando vocês se familiarizarem mais profundamente com o texto acadêmico e científico, informar outros pesquisadores por meio da publicação dos seus trabalhos de que houve esses percalços e por causa desses percalços o objetivo não foi totalmente alcançado. Ou por causa desses percalços abriu-se um outro leque de investigação. Então, há sempre pontos positivos e negativos no percurso. E esses pontos positivos e negativos têm que ser declarados. Então, de modo geral, essa é a apresentação das considerações provisórias. Lembrando que você pode fazer edição aqui, claro, né, para além do texto, como está aqui. Deixa eu só reduzir para a gente ter a visão do espaço. Né? Então, você pode colocar as imagens, você pode colocar aí... Você pode fazer a criação que você quiser, pode alterar a imagem aqui geral, aí a criatividade é sua. Só para reforçar aqui, qual que é a leitura que eu recomendo neste caso? Neste caso, eu recomendo a leitura desse livro aqui, da Selminha, né? A Selminha, de assim, um modo carinhoso, que a gente vai chamar aqui, a Selminha, né? Que é Selma Garrido Pimenta, uma das grandes escritoras da área de educação brasileira, né? E a Selma Garrido Pimenta, ela tem um livro que é muito interessante vocês fazerem a leitura. Embora ele não esteja indicado... Opa, eu cliquei nele
embora ele não esteja indicado como referência na lista disponível no ambiente virtual, esse livro ele traz uma reflexão bastante profunda. Então, como leitura complementar, eu recomendo que vocês façam a leitura do livro da Selminha, da Pimentinha, né? Da Pimenta, olha só. E especialmente ele já está até aqui, olha só, Pedagogia como Ciência da Educação, Objeto e Campo Investigativo. Né? Já está até destacado aqui, mas existem outros títulos que são, os outros capítulos que são muito importantes para a leitura, para a sua formação, para você compreender esse universo da pedagogia, né? Como que a pedagogia se constitui como ciência, como que a pedagogia é profissão e ao mesmo tempo, a ciência, né? É profissão e é ciência. Então, Pedagogia, Teoria, Formação e Profissão da Pimentinha, né, vai trazer essas reflexões ao longo dos seus capítulos. Né? O que eu destaco aqui é justamente esse da Pedagogia como Ciência da Educação, que o projeto de práticas colaborativas de estudos em grupo se propõe a fazer isso, ao utilizar a educação e por meio da pedagogia, né, um processo de investigação. Nesse caso, no nosso caso especialmente, a gente está falando do que? A gente está falando da técnica de entrevista e da construção do conhecimento por meio da história oral e da narrativa. Então, em 20 minutos, né, o que dá para a gente falar. É claro que aqui são generalizações, se você quiser saber, de fato, conhecer, curiose-se, acesse o ambiente virtual de aprendizagem, né, acesse o ambiente virtual de aprendizagem, consulte os livros e, se possível, sempre que possível, aliás, faça a leitura da obra, né? Não vá pelas fofoqueiras da vida, né? O que fulano contou, o que ciclano falou, o que fulano disse, né? Consulte a obra original. Então, leia Paulinho, leia Pimentinha, né? Leia os autores que discutem, que são cientistas da educação e fizeram pesquisas e discutem isso há alguns anos. E, é claro, né? Se você seguir reto toda a vida, logo ali. Aí eu ouvi uma frase esses dias que é muito interessante. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Então, logo, logo você já estará aí diplomado e atuando, né, sendo coleguinha aqui, né, para a gente ser best, num futuro próximo. Não tão distante, não. Siga reto toda a vida que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.